Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Agradecidos ao Criador por mais esta oportunidade de trabalho, rogamos aos seus prepostos amoráveis nos inspirem para que possamos compreender em profundidade o tema da noite, que versará sobre o homem de bem, que está contido em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, lá no capítulo 12 da perfeição moral. E encontramos a questão 918, caracteres do homem de bem. Allan Kardec vai ampliar essa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. No item 3, o mestre Lyonês inicia nos explicando que o verdadeiro homem de bem é o que age de acordo com as leis de Deus, leis sabiamente prescritas por Jesus na Boa Nova. Esse homem prova a sua elevação moral quando todos os atos de sua vida física representam a lei divina e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Sabe que estamos passando pela Terra em estágio educativo. Deposita fé racional em Deus, na sua misericórdia, na sua justiça e na sua sabedoria. Também sabe que sem a permissão do Pai, nada acontece e se submete sem revoltas à sua vontade em todas as coisas. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, por acreditar na vida futura. Lembrando-se das frases de Jesus: coloca o teu tesouro onde o ladrão não rouba, a traça não rói e o tempo não enferruja. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, ele considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre como mordomo usar para o bem, sempre. Nunca se envaidecendo por saber que aquele que os emprestou também os pode retirar. Se for um mordomo infiel, se aplicou tudo aquilo apenas para a satisfação das paixões. Tem por hábito fazer um exame de consciência sobre os atos praticados diariamente, observando se não transgrediu essa lei, se não agiu mal, se não prejudicou alguém, se fez todo o bem que podia, se nenhuma pessoa tem motivos para queixas, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Ele imita o exemplo de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a questão 919, quando ele nos apresenta a instrução sobre o exame de consciência, o conhecimento de si mesmo. Então o homem de bem estuda permanentemente suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Também sabe que todas as dores, todas as decepções, todas as dificuldades da vida são desafios que vêm em provas ou em expiações. E as aceita sem murmurações, porque compreende que todas são para auxiliar o seu progresso evolutivo. Lembrando-se das frases do Mestre: no mundo tereis aflições, eu, porém, venci o mundo. Jesus falava situações onde nós estaríamos aflitos,
Ele não diz: no mundo tereis dificuldades. Então, o homem de bem possui em alto grau o sentimento de caridade e de amor ao próximo, e procura sempre fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Retribui permanentemente o mal que encontra ou que sofre com o bem que possui. Constantemente toma a defesa dos mais fracos, dos indefesos, contra as injustiças, contra os preconceitos, contra as maldades, buscando sempre a verdadeira justiça para todos. Fica feliz com as ações boas que pratica e espalha, com os auxílios que presta, porque sabe, está fazendo pessoas felizes, está enxugando lágrimas, está oferecendo ombro amigo, nos consolos que distribui a todos os que estão em aflições. Sempre o seu primeiro impulso é para pensar nos outros e para cuidar dos interesses dos outros. Depois, então, ele pensa nele. Não calcula nunca ganhos e perdas nas suas ações. É bondoso, humano, benevolente para com todos, sem distinção de etnias, sem distinção de crenças, porque sabe que todos somos filhos do mesmo Pai. Então ele respeita todas as crenças sinceras e não censura aos que, como ele, não pensam nem agem. Se a sociedade colocou sob o seu comando outros homens, trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante o Criador. Ele usa da sua autoridade apenas para lhes levantar o moral, valorizando-os e nunca para os esmagar com o orgulho, porque ele não possui. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais difícil a posição subalterna em que se encontram. Em todas as circunstâncias, este homem toma por guia a caridade, sabendo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento quando pode evitar, falta ao dever moral de amor ao próximo. E pela lei de causa e efeito, ele receberá na hora da colheita, não tendo, então, maiores misericórdias. Também o homem de bem não conhece ódio, não conhece rancor, não conhece desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que será perdoado conforme houver perdoado. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E lembra-se das frases de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, aquele que nunca errou. Também nunca se alegra, nem procura os defeitos alheios, muito menos os coloca em evidência. Procura sempre atenuar o mal com bondosas palavras, porque possui internalizado os elementos da verdadeira caridade. Ele é bondoso, é indulgente, é abnegado, é devotado. Finalmente,
o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus direitos. Seguindo à risca o ensinamento do Mestre, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos nos fizessem os outros. O codificador, ao deslocar-se para o final desse item, ele deixa uma informação. Não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que assinalam, que distinguem o homem de bem. Mas aquele homem que se esforçar por possuir as qualidades que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que o levará a todas as demais qualidades que formam o complexo do homem de bem. E com relação a nós, que cumprimos nossas obrigações sociais, que nunca nos desviamos das possibilidades corretas, nós somos homens de bem? E os amigos espirituais então nos respondem, segundo o julgamento dos homens, sim, são homens de bem. Nem sempre, no entanto, perante o julgamento de Deus. E eles nos explicam com muito carinho a educação humana que não tenha suporte no Evangelho. E lá nós nos lembramos a arte de formar caracteres, formar homens de bem, não homens instruídos. Então essa educação humana que não tenha suporte no Evangelho é um verniz que desbota a menor contrariedade, transformando para pior homens cultos, bem postos na vida e bem vestidos. Que fique para nossa reflexão, irmãs e irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis e de quantos nos assistem. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.